Gente, boa noite, amigas da TV 247, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, desta sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e estou substituindo o Leonardo Atucha aqui, junto com o meu amigo Leonardo Estopa, que a gente vai comentar as principais notícias do dia de hoje. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Aquiles. Tudo jóia? Como é que estão os preparativos aí para o encontro da TV 247 com os membros e assinantes? Legal. A gente está na correria aqui, cara. Vai ser um encontro muito legal. Tem muita gente que já comprou seu ingresso, né? Mas tem pessoas que ainda estão procurando. Então, a procura está sendo até acima das nossas expectativas. Estamos ajustando todos os detalhes aqui para que saia tudo dentro dos conformes, né? E seja um sucesso, como foi o encontro lá em Porto Alegre, né? Nós estivemos já no local, lá no Centro de Convenções, né? Ali na divisa entre Recife e Olinda, e aparentemente está tudo organizado para o encontro de membros e assinantes do 247 e da TV 247 nesse sábado, né? A partir das 9h30 da manhã. Então, quem estiver aqui no Recife, estamos esperando todas vocês e todos vocês lá, para celebrarmos esse dia, debater um pouco sobre a comunicação, sobre o momento político do Brasil, né, ouvir alguns líderes políticos, intelectuais, jornalistas, sobre essa situação nossa, que realmente é surreal, né, surrealista. Ninguém jamais imaginaria uma situação dessa para o Brasil. A Rose, por exemplo, a Rose Provou, está dizendo aqui que acaba de chegar do Recife, né? Léo, o programa de hoje, o tema do programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro lá no G20, né, em Osaka, no Japão, uma agenda marcada por encontros secundários, né, sem protagonismo, ao contrário dos líderes brasileiros que antecederam Jair Bolsonaro. Nesse fórum multilateral, que foi criado, inclusive, a partir de articulações lideradas pelo ex-presidente Lula, né? Enquanto o Bolsonaro faz essa agenda do G20 lá em Osaka, o ex-presidente Lula é homenageado lá na ONU, né? Que é o tema do programa de hoje, que foi a homenagem feita pelo José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO, que é a entidade da ONU para a alimentação, né? Ele fez uma homenagem muito bonita ao ex-presidente Lula, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas antes, Léo, eu queria conversar com você, enquanto o pessoal está chegando aqui, eu queria ouvir sua avaliação, porque hoje saiu uma pesquisa, uma nova pesquisa de popularidade do governo Bolsonaro, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, que diz que 51% da população desaprova o governo e essa agenda de ultradireita, ultraliberal do governo de Jair Bolsonaro. Então, 51% da população brasileira desaprova a administração Bolsonaro, 43,7% disseram aprovar. Um total de 40,8% dos brasileiros disseram considerar ruim ou péssima a administração do presidente Bolsonaro, enquanto 30,1% classificam como ótima ou boa. Então, o Bolsonaro está aí, Léo, com 40% de ruim ou péssimo e apenas 30% de bom ou ótimo, né? Obviamente, em determinadas regiões do país, esse percentual até sobe, como, por exemplo, no Nordeste. No Nordeste, 63% dos nordestinos aqui na região onde a gente está consideram a administração do governo Bolsonaro como ruim ou péssima. E no Sudeste, que é a região que deu um grande percentual de votos ao Bolsonaro, esse percentual é de 49,9%. Então, metade, praticamente, 49,8%, metade praticamente dos moradores da região Sudeste classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Você acha que tem chance de melhorar isso ou, dependendo do que vier ainda e da Vaza Jato, a tendência é só realmente essa avaliação ruim ou péssimo subir mais e mais? Aquiles, olha, para começar, eu não acredito que esse resultado traga qualquer tipo de compatibilidade com a realidade. Primeiro, a gente sabe que Paraná Pesquisas tem sempre feito pesquisas no sentido de beneficiar aqueles mais liberais. E hoje em dia, dar o braço a torcer que o Bolsonaro derreteu
pode não ser uma coisa muito boa, principalmente para a aprovação da reforma da Previdência. Então a gente sabe que a popularidade do cara que está puxando o carro-chefe para a reforma da Previdência não pode ser derretida de uma hora para outra. Eu consigo ver essa avaliação muito otimista para o Bolsonaro por dois motivos. O primeiro deles é a tendência ideológica da Paraná Pesquisas, e isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que a gente observa desde o início das pesquisas. A Paraná Pesquisas estava sempre dando uma folga muito grande para aqueles que seriam o que o Brasil está chamando hoje de extrema-direita, mas eu chamo de entreguismo. Outro ponto importantíssimo, nós não estamos com pessoas dispostas a responderem aquilo que elas realmente pensam, mas pessoas que estão tentando esconder o próprio fracasso. Que significa que muitas pessoas que estão dizendo que estão satisfeitas com o governo Bolsonaro, elas falam isso porque elas não conseguem dar o braço a torcer. Hoje, nós temos esse efeito nas pesquisas. Veja bem, para uma pessoa que votou no Bolsonaro admitir nesse momento que o Bolsonaro está fazendo um governo ruim ou péssimo, essa pessoa já tem que ter saído do fanatismo. Então, até mesmo a pesquisa nos dias de hoje, por causa dessa grande polarização ideológica, por causa dessa dificuldade do ser humano de dar o braço a torcer, as pesquisas não vão ter condições de falar a real expectativa do povo, a real percepção a respeito do Bolsonaro, o que significa que qualquer instituto de pesquisa que for às ruas do Brasil hoje vai trazer uma pesquisa muito otimista para o Bolsonaro. É mais ou menos assim, você tomou uma atitude, apesar de que você percebeu que sua atitude não foi a melhor atitude, você ainda está com um pouco de dificuldades de admitir isso. Primeiramente, admitir que você errou para o próximo, e segundo, o que é mais difícil, admitir para você mesmo. Então, tem muita gente no Brasil, principalmente respondendo pesquisas, que já tem consciência que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, e está naquela de, não, vamos dar mais um tempo, só tem 6 meses. Isso é que as pessoas já admitiram que está um lixo, que não está dando certo, está ruim, está para lá de péssimo, mas eles não conseguem admitir que fizeram parte disso. Então, nós estamos pesquisando. Olha, existe um grande problema na sociedade brasileira, o governo Bolsonaro. E para pesquisar o grande problema, nós estamos indo atrás dos causadores desse problema, que são os eleitores do Bolsonaro, para perguntar aos causadores desse problema se eles admitem que são causadores desse problema. Ou seja, é a mesma coisa de eu falar com você a seguinte coisa, Aquiles. Olha, você, Aquiles, como sendo administrador do 247, você tomou aquela atitude. Agora, qual a sua avaliação a respeito daquela atitude? Você ter coragem de falar que aquela atitude foi ruim ou péssima, sendo que foi você que tomou aquela atitude, é uma coisa muito difícil. Então, nesse momento eu falo, todas as pesquisas vão ser muito otimistas para o Bolsonaro, porque as pessoas que estão respondendo às pesquisas são as pessoas que votaram no Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que se as pesquisas trazem uma popularidade, por exemplo, de 39%, a gente pode julgar isso pelo menos para metade. Porque admitir que errou nesse momento é o mais difícil. Então, se a gente estivesse fazendo uma avaliação técnica do governo Bolsonaro, tudo bem, através de algum método científico, mas perguntar para o eleitor do Bolsonaro o que ele acha do governo Bolsonaro, muitos vão defender até a morte a ideia de que está uma maravilha, mas quando você pergunta, mas está dando tudo errado, eles vão responder, não, mas só tem 6 meses, vamos esperar para ver se melhora. Não, se você está esperando para ver se melhora, é porque você admitiu que está uma merda. Só que você não consegue responder isso numa pesquisa, falar isso na sua família, falar isso nas redes sociais, falar isso abertamente. Por quê? Porque você faz parte disso. Você votou nisso, você colocou isso no poder, você fez campanha por isso. E agora admitir a merda que é isso é bem difícil. A percepção que eu tenho é que será bem difícil a gente ter pesquisas no Brasil que realmente respondam o tamanho do Bolsonaro. Todas as pesquisas vão sempre superestimar a percepção real do povo a respeito do Bolsonaro, porque a percepção real, muitas vezes, ela está lá no foro íntimo das pessoas, e elas não conseguem admitir nem para elas mesmas que elas estão decepcionadas com o mito. Elas estão defendendo a ideia que não erraram. Bom, acho que a gente tem que considerar também que as pessoas podem mudar de opinião, né? Muita gente votou enganada com essa enxurrada de fake news que foi o processo eleitoral, e acho que agora, pelo menos para uma parte, que talvez esteja sendo subestimada nas pesquisas, né, esteja já arrependida de ter votado
no Bolsonaro. Agora, Léo, tem aqui um comentário que eu queria trazer para você, do Cláudio Ferreira de Lima, que é membro do canal. Diz ele, pessoal, eu li agora que o PSB já está vacilando na votação contra o relatório da Previdência na comissão da Câmara. Mais uma trairagem contra o trabalhador desse partido. Ele está se referindo a uma notícia que, inclusive, a gente divulgou na home do 247, Léo, que é o seguinte, a posição, o PSB decidindo reavaliar a sua posição contrária à reforma da Previdência. O PSB integrou um grupo de oposição, Léo, e amigos e amigas da TV 247, do qual também fazem parte o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT e acho que Rede. Esses partidos haviam feito uma aliança, né, para votarem contrário à reforma da Previdência, conforme foi proposto pelo governo Bolsonaro. E agora, o PSB está querendo reavaliar a sua posição e sinalizando aí que pode votar com o governo Bolsonaro nessa reforma da Previdência. A gente sabe que não é ainda aquela reforma que o governo propôs, já não é mais a mesma, né? Houve várias alterações já na comissão da Câmara, no entanto, não deixa de ser uma sinalização que vai contrário aos interesses, principalmente dos eleitores mais do campo progressista, né? Que são os eleitores, vamos dizer assim, com quem o PSB quis se reconectar depois de ter apoiado o golpe de 2016. Como é que você avalia essa posição do partido e se você acredita que isso é um caminho sem volta aí, a retirada da aposentadoria dos brasileiros? Áudio, Léo. Então, Aquiles, eu tenho percebido que essa reforma da Previdência, ela está sendo derretida contra os bancos e eles estão tentando, de todas as formas, para ver o que passa, o que conseguem aprovar dessa reforma da Previdência. A ideia era, sem dúvidas, praticamente retirar a obrigatoriedade da contribuição vinda das empresas e também dar opção para o trabalhador contribuir diretamente para bancos privados. Essa era a ideia principal. Agora, caindo essa possibilidade, parece que a Câmara está com uma proposta paralela de tirar essa possibilidade da capitalização, a gente já percebe, sim, uma certa derrota dos bancos nessa brincadeira, mas a reforma da Previdência, ela continua sendo uma reforma muito nebulosa, porque essa reforma, ela ataca muito a base econômica brasileira, ela ataca demais os mais pobres, o que eu acho que é uma reforma que precisa de uma discussão, não a nível político, mas a nível técnico. Essa discussão seria necessária. Qual que é o grande detalhe que eu percebo hoje? Olha, nós temos uma sociedade dividida em dois blocos. De um lado, a gente tem um bloco completamente inerte, que é o bloco da esquerda, um bloco de trabalhadores que ou estão se manifestando, vamos pensar que dentro da esquerda, dentro dos trabalhadores, a gente tem uma pequena parte se manifestando contra tudo isso, e uma grande parte dos trabalhadores simplesmente viraram as costas para a situação política do Brasil, estão mais ou menos assim, olha, eu queria votar no Lula, mas já que não deu, deixa para lá. Por outro lado, nós temos um grupo muito engajado do lado daquilo que eles chamam de direita, e eu chamo de entreguismo, lutando para aprovar reformas, vender o patrimônio nacional e prender os políticos que lutam contra os interesses deles. Olha, eu não estou falando que está certo um político votar pela reforma da Previdência, e nem estou falando que eu votaria pela reforma da Previdência. Mas o que eu estou percebendo é uma adaptação dos políticos à atual conjuntura social brasileira. É mais ou menos assim, se você, e eu faço essa analogia porque é dessa forma, infelizmente, que eu consigo ver, se você tem a oportunidade de chegar numa granja onde porcos são criados para serem posteriormente executados para servirem de alimento para seres humanos, então você chega dentro dessa granja, em sua extrema inocência, você corre para dentro do chiqueiro, e começa a gritar, porcos, fujam, porque amanhã é o dia de vocês morrerem. Obviamente você não faria isso, porque você não vai acreditar na possibilidade dos porcos entenderem, mas vamos imaginar que você faz uma coisa dessa. Aqueles porcos continuam inertes e são levados e, obviamente, exterminados para servirem para o consumo humano. Você vai repetindo essa tentativa de salvar os porcos
Todos os dias e todos os dias uma nova quantidade de porcos é levada para o abate. Vai chegar um momento que você vai pensar, olha, eu estou invadindo o chiqueiro, comendo a lavagem dos porcos, comendo a ração dos porcos, e os porcos simplesmente ignoram o que eu estou dizendo e são todos abatidos, sim, mas eu estou fazendo de tudo para tentar orientar esses porcos e eles estão simplesmente me ignorando. Tudo bem, eles estão sendo exterminados, mas nenhum me ouve. Mas o patrão, dono dos porcos, está constantemente me convidando para sair do chiqueiro e sentar à mesa com ele para comer um banquete. Chega uma hora que o cara não resiste mais. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma grande parte da nossa sociedade que está igual aos porcos. Eles estão aceitando a lavagem, a ração de porcos, inertes e ignorando o grito de fujam que serão exterminados. Chega um momento que o político começa a ter um pouco de amor próprio e pensa, olha, eu estou tentando de todas as formas convidar esse povo para sair da alienação e defender os próprios interesses. Eu não preciso, porque eu não sou porco. Eu não preciso salvar os porcos porque eu não sou porco. Eu não serei, digamos que, prejudicado pelo extermínio dos porcos. Essa é a realidade do político brasileiro. Ele não vai ser prejudicado pela reforma da Previdência. Quem vai ser prejudicado é o cara que ganha salário mínimo. É o cara que ganha até 2 salários mínimos. Acima de um salário mínimo, vão cortar, por exemplo, o abono. São coisas perversas que vão acontecer com as pessoas que mais precisam. Mas essas pessoas que mais precisam não estão se levantando contra o que está acontecendo. Em contrapartida, os políticos abriram mão de sentar à mesa com o chefe para comer um banquete para ficarem dentro do chiqueiro comendo a lavagem dos porcos. E aí, esses políticos correm risco, por exemplo, de serem exterminados junto com os porcos, por engano, como acontece com o Lula. E eu me pergunto nesse momento, será que depois de várias tentativas de comunicar com os porcos e explicar para os porcos que está tudo dando errado, será que a gente pode exigir mesmo que esses políticos continuem comendo lavagem e rejeitando o banquete na mesa do patrão? Eu não sei. Eu não sei porque um político que rejeitou o banquete na mesa do patrão e fez questão de lutar pelo povo humilde é o ex-presidente Lula, e ele está preso por culpa desse povo humilde que está inerte, deixando ele preso na cadeia. Então hoje, por causa da prisão do ex-presidente Lula, por causa da prisão de um político que teve coragem de lutar pelo direito dos mais humildes, eu não critico nenhum político que abandonar o povo e for para o lado dos banqueiros. Porque esse mesmo povo que está sendo abandonado por alguns políticos hoje não moveu uma palha para retirar o ex-presidente Lula da cadeia. Então, o que esse povo sinalizou para os políticos é o seguinte: melhor que vocês fiquem do lado dos banqueiros do que vocês fiquem do lado do povo, porque se vocês caírem, vocês não serão salvos por esse povo. Então, o que eu consigo perceber, infelizmente, é uma adaptação. Sim, uma adaptação de políticos que seriam de esquerda para a nova conjuntura brasileira, uma conjuntura de um povo que não consegue perceber que os seus direitos estão sendo retirados. Tem também um fator nisso aí que você está dizendo, interessante, que é a proposta do governo, né? A compra de votos por parte do governo, né, de parlamentares que votarem a favor da reforma da Previdência. O Palácio do Planalto prometeu liberar 10 milhões de reais para cada deputado que votar a favor do relatório do deputado Samuel Moreira lá na comissão da Câmara e outros 10 milhões de reais em emendas parlamentares para os deputados que votarem pela aprovação da reforma da Previdência no plenário, né? Então, no plenário da Câmara, seriam 20 milhões de reais. Alguns deputados estão desconfiados dessa promessa, não acreditam que o governo vá executar esse valor de emendas, né, em troca do voto, e não deixa de ser também um voto caro, porque, querendo ou não, você vai ter que se explicar nas suas bases lá, com seus eleitores, né, porque você apoiou a retirada da aposentadoria dos trabalhadores. Então, tem umas questões, vamos dizer assim, conjunturais, interna corporis ali na relação entre Congresso e o governo federal, né, muito assentadas na base do toma lá da cá, na base do fisiologismo, na base de compra de votos, né, ainda que utilizando mecanismos institucionais como as emendas parlamentares, né, e não estou dizendo que esse é o caso, mas é nesse ambiente que está se dando a decisão do PSB de reavaliar a sua posição contrária à aprovação da reforma da Previdência.
Deixa eu ler alguns comentários aqui, Léo. O Olaí Severo mandou um superchat para dizer: dentro de 1 ou 2 anos, os bancos vão tentar novamente a capitalização. Podem ter certeza. E a Betânia Rocha mandou um superchat aqui também no começo, dizendo: Aquiles, se estiver precisando de mim, é só chamar, deixei meu telefone no contato, estou na cidade, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, pela gentileza, Betânia. Eu acho que ela está se referindo aqui em relação ao encontro do 247 com membros e assinantes, né? Léo, vamos tocar aqui, vamos continuar o programa aqui, porque tem muito assunto. Hoje foi um dia muito agitado, né? Teve essa revelação da revista Veja, né? Uma reportagem aí da revista Veja, que diz que é a primeira matéria fruto da parceria com o The Intercept Brasil, né? Nas revelações da Vaza Jato, e a Veja trouxe mais detalhes de uma conversa entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol a respeito de uma testemunha que o Moro indica para o Deltan para ele inquiri-la sobre supostas transferências de propriedades para nome dos filhos do ex-presidente Lula. Então, o que o The Intercept fez foi dizer claramente que havia uma interferência do juiz Sérgio Moro, né, uma coordenação ali junto com a acusação, o que é ilegal e vedado no Código de Processo Penal, né, e na instrução processual também. O que a Veja trouxe hoje foi relatos dessa pessoa e também de outra pessoa, serão 2 pessoas, com quem a Veja conversou, e uma delas confirmou que recebeu um telefonema do Ministério Público Federal querendo informações sobre, na linha da dica dada pelo Moro, né? Então, com essa informação, Léo, fecha-se um ciclo de que comprova que um juiz atuou como parte num processo, ao sugerir uma testemunha que acabou não se viabilizando, né? Ele acabou não prestando depoimento, ele acabou não fazendo o que o Moro queria, e fecha-se esse caso, e aí o que acontece? Que foi até dito pelo deputado Vadir Damus, que é ex-deputado, que é ex-presidente também da OAB. A partir do momento, mesmo que se considere as provas ilícitas, quando uma testemunha independente confirma as informações reveladas pelo diálogo, essa prova passa a ser válida. Então, nós temos aí uma comprovação, ironicamente feita pela Veja, uma revista que atuou durante muitos anos da sua vida numa luta insana contra o ex-presidente Lula, o que a levou à morte, né? Ela está agora sob nova direção, revelando justamente a confirmação de que o Moro atuou como parte. Como é que você vê essa revelação da revista Veja? E também lembrando que mais tarde tem uma nova bomba do The Intercept que foi anunciada pelo próprio Glenn Greenwald mais cedo, né? Olha, Aquiles, bom, eu queria começar dizendo que, assim, essa questão da prova ilegal, ela está sendo distorcida nessa situação que a gente está vivendo hoje. A percepção que eu tenho, percepção não, a certeza que eu tenho é que não existe nenhuma dúvida nos ministros do Supremo, no Poder Judiciário brasileiro, ninguém tem dúvidas da parcialidade do Moro, ninguém tem dúvidas que tudo isso é ilegal. As pessoas têm medo, Aquiles, de simplesmente tomarem decisões que vão ter repercussões gigantescas no Brasil. Olha, vamos pensar que o maior investimento que os banqueiros fizeram nos últimos tempos foi na destruição da estabilidade política brasileira para conseguirem a reforma da Previdência e conseguirem comprar, obviamente, nossas estatais. Se a gente tem uma declaração de que o Moro é suspeito, automaticamente você tem uma declaração vinda do STF, ou seja, da Suprema Corte Brasileira, que as eleições foram fraudadas. Então, o que a gente precisa perceber é que não trata-se simplesmente de declarar o Moro suspeito no processo contra o ex-presidente Lula. Indiretamente, várias consequências viriam dessa suspeição, que algumas pessoas imaginam que o que está em jogo é tão somente a liberdade do Lula. Não, não é a liberdade do Lula. O que está em jogo é a legitimidade do cara que está correndo atrás da reforma da Previdência e está vendendo as estatais para banqueiros. Nem é a importância, o Bolsonaro não interessa. O Bolsonaro não importa, importa o que ele está disposto a fazer. Então, o que é o grande conflito do Poder Judiciário hoje?
criar uma situação para que o atual presidente da República perca a legitimidade, considerando que o atual presidente da República foi uma conquista de banqueiros e empresários poderosíssimos. Então, o STF está acovardado de bater de frente com a situação que está instaurada. Se eu falo que o Moro é suspeito, indiretamente eu falo que as eleições foram fraudadas. Se eu dou uma declaração que as eleições foram fraudadas, o Bolsonaro não tem legitimidade. Se o Bolsonaro não tem legitimidade, banqueiros vão me perseguir, empresários vão me perseguir, porque eu acabei com o negócio dos caras. Então, o mais importante, que fique bem claro que não existe dúvida alguma na cabeça dos ministros do Supremo a respeito da parcialidade do Moro. Ninguém duvida que o Moro é, obviamente, suspeito nesse caso. Por que eu estou falando isso? Para que não fiquem tentando procurar teorias jurídicas daqui, teorias jurídicas dali. Lógico, a gente fala isso para que as pessoas consigam perceber o tamanho da farsa, mas não há mais necessidade de mais evidências de que o Moro é suspeito. Isso todos têm. Mas é mais importante. Declarar Moro suspeito é declarar as eleições fraudadas. Isso é o mais importante. Ah, não, mas é só a liberdade do Lula? O Lula vai ser preso por causa do sítio? Não. Declarar o Moro suspeito é declarar que tudo, absolutamente tudo que ele fez na Lava Jato deve ser anulado. Então, até o processo do sítio tem que voltar lá atrás, tem que ir para São Paulo. É uma complicação muito grande. Mas e as eleições? E a venda da Petrobras? E a reforma da Previdência? Tudo isso está acontecendo porque tem-se a percepção de que o presidente que está fazendo isso é legítimo. Se declara o Moro suspeito, as eleições foram fraudadas, então todas as atitudes que estão sendo tomadas pelo Bolsonaro são contestáveis. Se declara o Moro suspeito, todo o escândalo que levou ao impeachment da Dilma é contestável, o que significa que a gente pode contestar até a venda do pré-sal. Então é muita coisa que está em jogo nesse momento. São os efeitos colaterais de declarar o Moro suspeito. Isso que é o mais importante. Agora, quando a gente fala de teorias, é até engraçado, né? Porque são dois casos que a gente precisa avaliar nesse momento. Um caso é a respeito do ex-presidente Lula como sendo uma pessoa presa por um processo ilegal. Se o ex-presidente Lula, como uma pessoa presa em um processo ilegal, adquire provas da forma que ele quiser, essas provas não são ilícitas, porque são a favor do réu. O que significa que se o ex-presidente Lula mandou fazer uma escuta particular, uma escuta telefônica, né, um grampo telefônico, uma escuta particular, seja lá o meio de prova, por mais ilícito que seja, a favor do réu, porque ele está defendendo a própria liberdade, a gente tem isso pacífico no Brasil. Se é a favor do réu, você não pode ignorar as provas adquiridas de forma, entre aspas, ilícita, porque é a favor do réu. Se for o caso de julgar o Sérgio Moro, ou seja, não tem sequer uma denúncia contra o Sérgio Moro, então por que está se arguindo ilicitude das provas se não existe denúncia contra o Sérgio Moro? Peraí, não, mas é porque nesse caso está julgando a suspeição do Moro. A suspeição do Moro é um interesse do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso e ele é réu no processo. Se o Luiz Inácio Lula da Silva é réu no processo, qualquer tipo de prova que ele conseguir produzir para tirá-lo da situação de preso não pode ser simplesmente ignorada com o argumento de que é uma prova ilícita, porque mais importante do que o ilícito de grampear um telefone, o ilícito de adquirir dados de telefone de procuradores e juízes, o ilícito de hackear, de publicar, de fazer qualquer coisa, é o ilícito do Estado manter uma pessoa presa injustamente. Então a gente precisa pesar os dois detalhes, a liberdade de uma pessoa e a privacidade do Telegram de outra pessoa. A gente precisa concordar que a privacidade do Telegram dos macamunados em prender o ex-presidente Lula é muito menor do que a liberdade de qualquer ser humano. Então, nesse caso, jamais você pode falar que as provas são ilícitas. Tanto é que você não vai conseguir, Aquiles, nenhum julgamento dentro do qual o juiz ignorou uma prova ilícita adquirida em favor do réu. Isso vai ser inédito no Brasil se acontecer. Mas aí que eu te falo. O que está acontecendo? Estão confundindo as coisas. Estão tentando juntar a declaração do Moro como suspeito nos processos do ex-presidente Lula com a condenação do Moro por ter cometido esses atos ilícitos. Se você mistura as duas coisas e tenta transformar tudo em um só processo, obviamente
você precisa fazer um monte de auferições para poder libertar o ex-presidente Lula. Sabe por quê? Porque não está julgando a liberdade do Lula, está julgando a prisão do Moro. E o Moro tem o direito, também como qualquer cidadão, de falar que as provas são ilícitas, de falar que quer perícia das provas, mas você não pode misturar as coisas. Se você mistura as coisas, você dá essa oportunidade. Uma coisa é o ex-presidente Lula, a suspeição do ex-presidente. Eu tenho dúvidas. Em dúvida, favor do réu, liberta o Lula. Se existe dúvida, essa dúvida tem que ser resolvida em favor do réu. Todos os elementos jurídicos apontam nesse momento para a liberdade imediata do ex-presidente Lula. Mas eles estão jogando com a inocência do povo, tentando misturar os dois processos, porque se você mistura os dois processos, entra em cena o direito de defesa do Sérgio Moro. Mas não tem direito de defesa do Sérgio Moro quando você isola o processo do ex-presidente Lula. No processo do ex-presidente Lula não existem provas ilícitas, porque tudo que está aí evidente, todos os elementos que estão aí, no caso, disponibilizados para o público, são elementos que contam a favor do réu. Então você não pode, sob hipótese alguma, falar que o réu produziu provas ilícitas para sair da cadeia. Peraí, você está querendo me colocar na cadeia, você está armando para me colocar na cadeia. Eu posso usar de todos os meios lícitos e ilícitos para conseguir provar que você está armando para me colocar na cadeia. Porque você está armando para tirar minha liberdade. Agora, outra coisa é o Estado usar meios ilícitos para tentar provar que uma pessoa cometeu crime. É isso que a Constituição proíbe. A Constituição proíbe o gigantismo, as constituições ao redor de todo mundo foram desenvolvidas para diminuir o poder de atuação do Estado sobre o indivíduo. Toda restrição constitucional, ela está fundamentada na ideia que o Estado tem que respeitar o indivíduo, ela diminui o poder do Estado sobre o indivíduo. Então, a prova ilícita, até por ser a proibição da prova ilícita, ela está exatamente na ideia de proibir o Estado de usar todos os meios contra o indivíduo, e não o contrário, de forma alguma. Olha, se uma pessoa estiver querendo fazer alguma coisa contra você, se ela estiver armando, você não tem que pedir ao juiz autorização se você tem a oportunidade de gravar essa pessoa armando isso. É a sua liberdade que está em jogo. Você não pode brincar com essa ideia de que não tem que... olha, o juiz, o doutor, não, autorização. Não. Cara, estão armando contra você. O que você puder fazer para se defender dessa armação, você tem que fazer, e é na hora que é possível. Agora, tem que ter uma autorização. Aqui, deixa eu só ler uns superchats aqui, que sumiu aqui, deixa eu só resgatá-los. Peraí, cadê? Achei. Deixa eu ver. Achei. O Olair Severo mandou aqui uma mensagem dizendo, um superchat dizendo: depois do Recife, que tal pensar num grande fórum social de imprensa livre, de uma semana, com a participação dos demais canais progressistas brasileiros e latino-americanos, né? Sucesso garantido. Boa observação aqui, boa sugestão, olha aí. E o Enio Amorim está dizendo: a reforma que está passando é muito pior do que a do Temer. Colocaram vários bois de piranha, BPC Rural, capitalização, para passar o aumento da idade mínima, para dar dinheiro ao bolso reeleger-se. Acordem. Né? E há outras mensagens aqui que não são superchats. Por exemplo, a Ângela Arruda está dizendo: cadê o outro Léo? O Leonardo Atush. O Léo, eu estou substituindo, eu sou Aquiles Lins, né, de todo 247, estou substituindo aqui o Leonardo Atush, está fazendo os últimos preparativos para o encontro deste sábado, né, de amanhã, com membros e assinantes do 247 aqui no Recife. Então, ele precisou estar aí numa série de, enfim, andanças para poder ajustar todos os detalhes para o evento de amanhã. Então, por isso eu estou aqui com vocês hoje. Maria Davina de Lima, boa noite, de São Paulo do Potengi, lá do Rio Grande do Norte. Boa noite para você também. Né? Agora, Léo, vamos avançar aqui no nosso tema, porque tem um outro assunto também importante. E aí, só antes de passar sobre o tema, só complementando isso que você disse relacionado ao Sérgio Moro, que hoje ele foi homenageado pelo governador de São Paulo, João Dória, e recebeu lá uma comenda, e em seu discurso ele disse que classificou como revanchismo e sensacionalismo as revelações feitas pelo The Intercept Brasil, que mostram um claro conluio dele com o Ministério Público Federal
na ação contra o ex-presidente Lula, né? Então, hoje o ministro Moro se manifestou sobre a Vaza Jato, nas vésperas de uma nova bomba a ser deflagrada pelo Glenn Greenwald, em que ele classificou como revanchismo essas informações, né? Um outro assunto também que está movimentando o noticiário hoje, Léo, foi o anúncio de um acordo comercial, né, do acordo comercial que foi assinado entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo que estava sendo negociado entre os blocos desde 1999 e foi fechado agora, foi anunciado hoje pelas duas partes, né? O interessante é que algumas informações ainda estão precisando de mais detalhes, né? A gente não tem os detalhes específicos sobre os termos do acordo, né? Para a gente analisar de uma maneira mais consistente, mas informações que circulam nas redes sociais de jornalistas, de pessoas que estão acompanhando o caso, dão conta de que o Brasil vai sair prejudicado desse acordo, né? Os seus interesses nacionais, especialmente relacionados à indústria, ficaram prejudicados nesse acordo com a União Europeia. Por exemplo, o jornalista Jamil Chad, né, que é correspondente internacional agora lá do UOL, ele publicou em seu Twitter dizendo o seguinte, que não foi, porque o mais importante a se saber, Léo, sobre esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, é saber qual é a cota de exportações que caberá ao Brasil para os países da União Europeia, de cada produto que o Brasil é um grande exportador, né, como carne bovina, carne de frango, por exemplo, soja, minério de ferro, suco de laranja, enfim, vários commodities, em sua grande maioria. E aí não divulgou-se ainda a cota de exportações do Brasil. E aí o Jamil Chad escreveu o seguinte no Twitter dele, que fontes europeias nos informaram que o acordo estabelece o acesso para a União Europeia de 99 mil toneladas de carne bovina do Mercosul, e que em 2004 o Brasil se recusou a fechar um acordo com a União Europeia, né, o Brasil como integrante do Mercosul se recusou a fechar um acordo com a União Europeia se o volume de exportações de carne bovina não chegasse a 300 mil toneladas. Então, o Brasil recusou um acordo que não chegou a 300 mil toneladas de exportações e hoje aceitou um acordo que prevê exportações de 99 mil toneladas do Mercosul inteiro, né? Então, você vai ter que disputar ainda aí com a Argentina, com o Uruguai, né, essa pauta de exportações. Como é que você avalia esse acordo, Léo, entre União Europeia e o Mercosul? Você acredita que trará alguma coisa boa para o país, especialmente para a indústria, ou você acha que vai, assim, reforçar essa característica brasileira de ser um exportador de commodities, né, sem valor agregado? Então, Aquiles, olha, a realidade é que nós temos hoje um Brasil completamente diferente do Brasil que recusou o acordo anteriormente. O Brasil que recusou esse acordo há pouco tempo atrás, era um Brasil que tinha indústria, era um Brasil que estava exportando tecnologia. O Brasil de hoje é um Brasil em processo de ruralização. O que eu consigo prever a partir desse acordo obviamente, quando você faz um acordo com uma região extremamente produtiva em termos de tecnologia, você já prevê o fim de várias indústrias dentro do Brasil, porque vai ser muito mais fácil para o brasileiro comprar os produtos que vão chegar mais baratos da Europa, produtos que vão ser produzidos na Europa com muito mais eficiência, do que a gente esperar a nossa indústria chegar naquele mesmo ritmo de eficiência. Isso é absolutamente normal e é exatamente por isso que os países em desenvolvimento tecnológico fogem desses acordos. Outro ponto é exatamente isso que você fala. O que a gente tinha para barganhar há pouco tempo atrás? A gente tinha um Brasil que não dependia tanto do resto do mundo. O que a gente tem hoje? Eu gosto muito de fazer uma comparação, mas essa comparação não é uma comparação a título de depreciação, é uma comparação bem, digamos que, é uma forma de contextualizar e trazer um pouco de semancol para o brasileiro. O que a gente tem hoje na América do Sul é uma reprodução da África.
Por que uma reprodução da África? Porque, olha, nossos países que estavam em processo de desenvolvimento tecnológico, agora eles começam a caminhar para a ruralização, e nesse processo de ruralização, os poucos que tiverem condições de adquirirem produtos industrializados vão adquirir esses produtos de fora, porque a indústria brasileira, a tendência dela é, obviamente, ser dizimada pela indústria de fora, e o Brasil, em processo de ruralização, ele vende as suas commodities, para a Europa, por exemplo, para a China, para os Estados Unidos, seja para onde for. O detalhe é que há pouco tempo atrás a gente realmente podia bater de frente e falar, a gente não aceita isso, e era muito agradável para o Brasil ir adiando esse tipo de acordo, porque enquanto o Brasil podia adiar esse acordo, mais nossa indústria podia crescer para ficar cada vez mais competitiva na hora que entrasse nesse acordo. É mais ou menos assim. Eles estão chamando o Brasil para participar de uma corrida de Fórmula 1 e o Brasil está adiando para não ter muitas derrotas, porque por enquanto a gente está desenvolvendo uma equipe de Fórmula 1. No momento que a gente tem a equipe afinadinha, agora é hora de começar a participar da brincadeira. O Brasil, ele estava realmente caminhando nesse sentido, veio a Operação Lava Jato, aniquilou a indústria nacional, e a gente já não tem mais essa condição de brincar com a Europa no que diz respeito a competição industrial, que significa que, já que a gente não tem competitividade para brincar com a Europa no que diz respeito à competitividade industrial e altas tecnologias, o que sobra para a gente nesse acordo, o que sobra pro Mercosul nesse acordo é a parte pesada do trabalho, que é a produção agrícola, a produção de minérios, a produção de commodities. O que isso impacta no povo brasileiro? O valor agregado desses produtos é muito baixo, o que significa que a tendência natural é que os brasileiros sigam a redução de poder de compra. É aquela coisa, mas o engenheiro que antes trabalhava e ganhava 10 mil reais por mês, agora ele foi recontratado como analista para ganhar 3 mil. Esse é o novo salário. Então, essa é a nova realidade brasileira, e dentro desses acordos, a possibilidade de uma indústria ser desenvolvida no Brasil para ganhar espaço dentro do Brasil é praticamente nula, porque ela sempre vai estar competindo com os produtos das indústrias mais avançadas em termos de tecnologia e aprendizado industrial. Então, o que eu consigo ver? Estamos em processo, falo mais uma vez, não é depreciação, é só uma forma de contextualizar, estamos em processo de africanização, que é o destino aí da América Latina com essas políticas liberais. Uma América Latina totalmente commodity, totalmente rural e mineral. Ou seja, uma volta, um grande plantation latino-americano, né? Eu diria que nós viramos aquilo que os Valadrão da Igreja de Belo Horizonte sempre sonharam para o Brasil, o celeiro do mundo. Deixamos de ser um país que poderia ser uma grande potência com a indústria, com o comércio, geração de tecnologia, criação de altas tecnologias, e realmente estamos na direção de nos tornarmos o celeiro do mundo. Então vamos plantar para que eles comam, vamos produzir alimentos para que eles desfrutem desses alimentos. O detalhe é que é muito mais agradável desfrutar do alimento produzido fora do que pegar na enxada para plantar alimento para eles comerem fora. Esse infelizmente, o Brasil dos novos tempos. Muito bom, muito legal. Deixa eu ler algumas mensagens que chegaram aqui. A gente está com 6.100 pessoas nos assistindo. Queria agradecer a audiência muito boa de todas vocês, de todos vocês, né? Aproveitar para pedir inscrições no canal aqui. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se na TV 247. Né? A gente já está com mais de 413 mil inscritos. E também inscrevam-se em quem puder e quiser no canal nos canais do Leonardo Stolpa para que nós cresçamos em conjunto aqui na comunidade progressista, né? A gente sempre pede também quem puder se tornar membro do canal, nesse botãozinho azul aí, você escolhe uma das modalidades para se tornar membro, você tem alguns benefícios, entre eles, acesso a eventos com os apresentadores e editores do 247, como o encontro que vai acontecer amanhã, neste próximo sábado, aqui no Recife, né? Quem puder também, a melhor forma de apoiar o Brasil 247 é fazendo uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Você entra lá, escolhe um valor pelo qual você quer doar, seja único ou também mensal, e você ajuda a financiar o jornalismo independente e progressista do 247, né? A gente sempre pede também... A gente sempre pede também o apoio aos jornalistas pela democracia, né? Que é um time de excelentes profissionais que estão em defesa do nosso país, da nossa soberania, da nossa indústria, da democracia e também da liberdade do ex-presidente Lula. Quem quiser apoiar os jornalistas pela democracia, basta entrar em brasil247.com/democracia.
A Sara Oliveira, por exemplo, mandou um superchat aqui para dizer: fã de vocês. Parabéns, Léo, pela sua dedicação aos estudos e pela garra com que você expõe suas convicções. E o Damásio Lopes mandou um superchat para dizer: liberdade para Lula, fora Bolsonaro, abaixo a covardia. A gente está aqui, vamos chegar no... Vamos falar então aqui sobre a homenagem que o ex-presidente Lula recebeu lá na FAO hoje, Léo. Porque hoje foi um dia interessante, porque enquanto o Jair Bolsonaro tinha uma agenda absolutamente secundária lá no G20, né? G20, que eu quero repetir aqui, é um organismo multilateral que reúne algumas das principais economias do planeta, que foi constituído majoritariamente por conta de articulações do ex-presidente Lula, né? Do governo Lula. Então, o Bolsonaro foi lá, fez uma agenda irrelevante, secundária, e, enquanto isso, o diretor-geral da FAO, que é a entidade da ONU ligada à alimentação, né, fez uma bonita homenagem ao ex-presidente Lula. Né? Num trecho do texto que ele leu, ele diz, o José Graziano da Silva, né, abre aspas, Lula, mostrou ao mundo compromisso e liderança. São estratégias claras para que nações possam rapidamente reduzir as suas incidências de fome, né? É muito importante essa declaração, porque realmente o combate à fome foi uma das bandeiras, e é até hoje uma das bandeiras principais do ex-presidente Lula, né? E esse mal que assolou o país durante praticamente toda a sua existência, tinha sido minimizado durante os governos do PT, volta agora a assombrar o país, né? O que praticamente nos obriga, Léo, amigas e amigos da TV 247, a recorrer ao grande geógrafo pernambucano Josué de Castro, autor de um excelente livro chamado Geografia da Fome, né? Então, a fome está aí de volta ao país e os esforços do ex-presidente Lula para combatê-la foram devidamente reconhecidos hoje pelo José Graziano da Silva lá na FAO, né? Léo, como é que você vê essa homenagem ao ex-presidente Lula? Isso muda alguma coisa no contexto internacional de percepção do Lula como preso político, na sua opinião? Olha, Aquiles, claro, isso muda, sim. Eu vejo um reconhecimento de que o Lula é, sem dúvidas, um dos ícones mundiais da luta contra a fome. Claro que muda, continua crescendo essa percepção de que o Lula é um preso político. O detalhe é qual que é a diferença que isso vai fazer se dentro do país que o Lula lutou contra a fome, a gente tem uma pequena mobilização para tirar o Lula da cadeia. Eu falo, a gente precisa de ter um movimento sincero de conscientização do povo a respeito do que foi a Lava Jato, mas está muito difícil convencer esse povo, talvez realmente seja necessário que esse povo passe fome para entender o que aconteceu, porque se foi a fome que levou o Lula ao sucesso como presidente, talvez a fome seja necessária novamente para levar o povo nesse sentido de entender que o Lula foi um bom presidente, né? E o Bolsonaro está sendo muito eficiente nisso, né? Esse poder dele de geração de desemprego, esse poder do Bolsonaro de redução da economia, de recessão, tudo isso aí, sem dúvidas, é uma fórmula bem interessante para chamar a atenção dos brasileiros sobre a importância do ex-presidente Lula. A gente tem um esforço internacional, que são esses organismos internacionais, personalidades internacionais, e a gente tem um esforço interno que, sem dúvidas, é protagonizado pelo Bolsonaro. Afinal de contas, nada melhor para mostrar para uma pessoa o que é o mal da fome do que fazer com que essa pessoa passe fome. E o Bolsonaro está aí para isso. Então, a gente percebe que tem, ainda que a partir de uma pessoa que se declara inimiga do Lula, a gente tem no Brasil um presidente que está, aos poucos, trabalhando para mostrar para o povo brasileiro a importância do ex-presidente Lula. E esse reconhecimento internacional ele é importante, mas enquanto o fanatismo estiver grande no Brasil, eu não sei se ele faz muita diferença, não. Onde está seu som, Aquiles? Desculpa, gente, deu uma travada aqui no meu computador. Mas concordo com você. E tem muitas pessoas concordando também com o seu raciocínio aqui, Léo. Uma delas, por exemplo, é a Ana Lúcia Flores Bela, que disse: o desenvolvimento do raciocínio deste Léo é demais. Estou aplaudindo de pé. Então, aí, sinta-se devidamente reconhecido pelo comentário da Ana Lúcia Flores Bela. E a Ana Razor mandou aqui um superchat para dizer:
Caraca, Estopa, tem que haver convocação. Historicamente, é assim, né? Em relação, eu acho que ela está falando à mobilização pela liberdade do ex-presidente Lula, né? A Ana Razor também mandou um superchat para dizer, deixa eu ver aqui se eu consigo resgatar. Diz ela, Bolsonaro, feio, mulambento e matuto. É isso. Gente, a gente está chegando aqui ao final do programa de hoje. Queria agradecer a audiência de todas vocês e de todos vocês, né? Chegou um superchat aqui do Heitor Kamigashima, que disse, cada dia é um bocado a mais de vergonha para o Brasil, né? Pois é, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, realmente a gente vai passar vergonha todos os dias, né? Inclusive, para lembrar aqui, teve até uma sugestão cômica da deputada Érica Cocai, que sugeriu proibirmos o presidente Jair Bolsonaro de deixar o Brasil para que a gente passe menos vergonha lá fora, né? E a Almeri Espíndola de Souza, grande Almeri, está dizendo aqui, estou com inveja de você aí nesta linda cidade, junto com os nossos queridos. Beijos a todos. Obrigado, Almeri, querida. Eu tenho certeza que, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, você fará falta aqui no encontro do Recife. Léo, queria agradecer você aqui, queria deixar o espaço aberto para você colocar suas considerações finais, fazer o anúncio aí do programa de hoje às 10h30, vai ter normalmente? Tá sem áudio, Léo. O áudio. Oi, cheguei? Foi. Beleza. Então, daqui a pouquinho eu volto, então, com o programa. E agora eu gostaria de agradecer as pessoas pelas participações e queria pedir para vocês que, por favor, se inscrevam aí nos nossos canais e compartilhem o nosso trabalho. Então, muito obrigado e até às 10h30 da noite. Legal, Léo. Valeu aí pela parceria mais um dia e até a próxima. Tchau, gente. Até às 22 horas no programa O Dia em 20 Minutos. Daqui a pouco vocês têm aí o Boa Noite 247, que hoje vai ser feito pela Daiane Santos e também pelo Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic, porque a Gisele Federici está em trânsito para o Recife para participar do encontro com membros e assinantes. Então é isso, gente. Tchau, tchau.